Bem, a ideia não era nem fazer prece nenhuma, né? Uma coisa meio mas não oficial. É só para falar mesmo um pouco. Mas já que eu pensei, não, nós vamos falar de um grande Rinpoche, de um grande mestre, nós vamos estar falando de assuntos que é Dharma, né? Nada como trazer a mente de refúgio, certo? E gerar bodhicitta, que é sempre de benefício de alguma forma. A gente não está sentado lá embaixo tomando cerveja conversando. Né? A gente está aqui diante das três joias e falando daquilo que nos inspira, que a gente tem a aspiração de seguir, ser um bom praticante. E o que deu foi... Vamos conversar um pouquinho. Né? Não tenho, eu tenho um problema meu que eu não sei fazer preparação de aula, que nem professores fazem, né? Preparar a aula. Eu não tenho essa cabeça, nunca funcionou comigo, até porque nunca passei por essa situação. Mas a ideia que até que o vídeo falou assim, falar de quem é Tralek Rinpoche, quem é esse autor, e um pouco do tema do livro que nós estamos, né, apresentando a todos vocês, que o Vitor está através da luz da letra, está apresentando de vocês. Bem, falando do autor, né, Tralek Rinpoche, Tralek Kyabgon Rinpoche. Em geral, para quem está muito familiarizado com a linhagem Kagyu, em geral, né, especificamente Karma Kagyu, entre os lamas lá, sempre vai falar dos três kampas. Eles dizem agora, quem são os três kampas? Kampas são o pessoal que nasceu no leste do Tibete, Kam, né? Quem nasce no Kam é Kampa. E dentro são famosos os três kampas, que saíram do leste do Tibete e foram se encontrar com o grande Gampopa, sabe? Que um grande mestre, que era discípulo de Milarepa. Talvez, é claro, nem todos saibam como que foi a sucessão da transmissão dos ensinamentos da linhagem, que ele chama de Kagyu. Começou com Tilopa, lá na Índia, um grande yogi, né? Em que recebeu os ensinamentos de vários mestres, mas a essência do Mahamudra ele recebeu diretamente de Vajradhara, ou da mente desperta. Ele não teve um discípulo humano para receber esses ensinamentos. E depois ele teve discípulos humanos que ele foi atrás para poder validar, porque no budismo você tem que ter uma linhagem, né? Não pode ser uma coisa você ser metido da cartola. Tem que ter uma linhagem que vá até Buda. Tudo. Qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de perspectiva, sabe? E isso na Índia antigamente era uma coisa que era muito... Quem foi? Ashoka, o imperador Ashoka, que estabeleceu uma forma muito estrita de como se diz, preservar o Dharma, de não o Dharma se corromper. Porque ele espalhou o Dharma na Índia e toda a Ásia, e é fácil de qualquer um inventar qualquer coisa e dizer que é budismo, ou que era o Dharma do Buda. Mas para ele provar que era o Dharma do Buda, ele tinha que passar uma banca examinadora dos Panditas, não é? E se ele fosse reprovado, a coisa era feia. A coisa era tipo assim, mas budista, como é que você fazer isso? Porque a preocupação dele de preservar o Dharma era muito mais do que esses atos, né, de punição, que para quem inventasse uma coisa. E assim, Tilopa, apesar de ter já a gente chama, ele era uma emanação de Chakasambhara, com o Idam, Eruca, um aspecto iluminado da mente búdica, ele teve essa abordagem diretamente com a mente iluminada, né, que a gente chama de Vajradhara, dentro do Vajra, que é o aspecto Vajra da iluminação, e ele recebeu isso diretamente das Dakins, não foi de ser humano. Apesar de ter encontrado Nagarjuna pelo caminho dele, várias coisas. E depois ele foi procurar ensinamento com o mestre, para corroborar aquilo. Né? Então, ele recebeu esses ensinamentos das 4 direções, leste, chama de 4 direções. Ele pegou esses ensinamentos, né, e praticava. Aí teve um discípulo, as histórias são muito maravilhosas, bonitas, né? Quando ele passou a ser o discípulo, ele teve vários discípulos, mas aquele que deteve a linhagem de Naropa, né? Que era um grande Pandita, um grande erudito, mestre lá de Nalanda. E o Naropa fez o quê? Naropa, ele tem um nome para isso.
ele organizou aqueles ensinamentos que estavam passados por Tilopa, que foi conhecido como os 6 dharmas, né, de Naropa, ou como as pessoas chamam normalmente de 6 yogas de Naropa, mas os 6 dharmas de Naropa. E depois, claro, a linhagem, a transmissão passou para Marpa, que o tibetano que saiu, foi do Tibete, foi para a Índia, para receber ensinamento de Naropa, e levou os ensinamentos para o Tibete, toda a linhagem dessa missão, né? E Marpa teve um discípulo grande, eu acredito que o Milarepa, ele é uma unanimidade em todas as linhagens do budismo tibetano. Não há quem reverencie ele. Você pode ter algum grande mestre de uma linhagem e que é reverenciado para alguns e para outros não é tão, sabe, importante. Mas Milarepa, ele era exemplo, é referado por todos eles. E Milarepa teve aquele grande discípulo, que foi Gampopa, sabe? Que a princípio ele vinha da linha de Atisha, Kadampa, ele uniu tanto o caminho gradual do ensinamento dos Kadampas, de Atisha, com as práticas iógicas de Milarepa, né? E formou-se o que chamava de Dagpokadjo. Ele pegou duas correntes de Mahamudra e botaram junto em uma só. E Gampopa era muito famoso. Inclusive, é profetizado que ele teria muitos discípulos. E esses 3 campas, lá, e Gampopa é do centro do Tibete. Se você botar o Tibete como sendo... não era uma hegemonia naquela época. Tinha vários reinos no Tibete, né? Depois que o Langdharma matou um rei chamado Rinpoche, depois ele saiu, mataram ele, e veio outro. Aí depois o Tibete se dividiu em vários pequenos reinos. Mas se coloca assim, eticamente falando, é mais ou menos o tamanho do Pará, aqui do Brasil. O Pará é grande, né? E eles saíram de lá e foram ter ensinamento com Gampopa, né? Aí esses 3 campas eram um chamado Kampa User, que era o Karmapa do Suntempa. O outro chamava-se Pamodrupa. O outro chamava-se Salton Shangon. Esses 3. Todos eles foram ser discípulos de Gampopa, né? E eles faziam as misérias de iógicas, entendeu? Tem umas histórias muito engraçadas dos 3 juntos. Pamodrupa, o do Suntempa, que foi o primeiro Karmapa, tá? E esse Salton Shangon. E do Suntempa saiu, né, uma linhagem que veio de Gampopa, através dele, né, chamada aqui com o nome dele, que é o Karmakadjo. E teve o Pamodrupa também, que era Pamodrupa, sabe? O Pamokadjo, que depois se dividiu em 8, que são as linhagens secundárias. E Salton Shangon, ou Shogun, né, ele nunca teve discípulos, ele não formou linhagem. Ele disse que ele não ensinava ele nunca ensinou para seres humanos, ele ensinava só para deuses e espíritos. Tinha a história engraçada que ele esquentava, ao contrário, ele esquentava a cerveja com as pontas dos dedos. Né? Aqui tenta ver se consegue gelar com as pontas dos dedos. Não? Ele lá no Tibete, vai tomar, frio do caramba, vai tomar tchan, tem que esquentar, né? Aí ele esquentava com as pontas dos dedos. Tem uma história muito engraçada, que ele estava fazendo um tsoki uma vez, no monastério de Gampopa, né? Que é uma monastério central, e Gampopa saiu, estava em retiro para um lugar, e eles estavam lá. E o mestre disciplina, e eles estavam fazendo um maior tsoki, né? Maior festim. Aí tinha bebida, eles eram monges, mas tinha bebida e tudo. Aí o mestre disciplina ficou muito puto com eles, expulsou eles de lá, entendeu? Aí Gampopa soube, mandou ele voltar, eles não queriam voltar, entendeu? Aí quando eles não voltaram, aí voltaram os 3, deixaram pegadas em rochas assim, quando saíram do monastério. Mas esse Salton Shogun, ele que não teve nenhuma linhagem, depois, há muito tempo, ele foi reconhecido, uma encarnação dele, no Tibete, que é o atual Tralek Rinpoche, sabe? Então, esse Tralek Rinpoche aqui, agora tem um 10º, o anterior acho que é o 9º, sabe? E ele é uma linhagem longa, né, de grandes siddhas. Todos eles eram monges, né? E por que eu especialmente, eu fiquei assim,
conectado com ele assim, ou tive uma certa, como fala, simpatia. Eu escutei o nome de Tralha Rinpoche a primeira vez em 92, quando eu era ainda, estava começando lá na KTC de Vargem Grande, e teve a ECO 92. E ele teve aqui na ECO. E ele visitou lá, mas eu não estava lá, eu não conhecia ele, não encontrei com ele lá. Eu sei que ele esteve passeando lá só, ele veio para a ECO e foi embora. E ele sempre foi muito low profile, ele nunca foi Rinpoche pop, ele nunca, nada. A pessoa de ser um grande Rinpoche, um tulco dentro da linhagem Karma Kadjy, ele nunca, esse Tralha Rinpoche nunca foi isso. Sabe? Muito discreto, muito na dele. Sabe? Sempre viajava sozinho, normal, tomava a cerveja dele, entendeu? Ficava jogando futebol, ninguém precisava, assim, não sabia quem ele era. Mas quando eu fui fazer meu retiro de 3 anos, no ano 2000, o segundo Rinpoche que foi visitar a gente foi o Tralha Rinpoche. O primeiro foi o Karma Chagme, né? E foi visitar a gente lá. E depois veio o Tralha Rinpoche. Aí eu fui saber mais dele. Porque é só simples, o Khenpo-Karta Rinpoche, que hoje está com 95 anos, tinha uma fascinação com ele, com o Tralha Rinpoche. O Tralha Rinpoche acho que é 10 anos mais velho que ele se fosse ele está com 60 anos, uma coisa assim, poucos anos. Ele tinha uma fascinação com o Tralha Rinpoche. Aí ele contava a história pra gente. O Tralha Rinpoche anterior, que morreu, passado, era o mestre, o lama raiz do Khenpo-Karta Rinpoche. E ele era o regente do trono do monastério de Trango. Não é o Trango Rinpoche. O monastério chama-se Trango, tem o Trango Tulku, que é o Trango Rinpoche, mas é o Tralha Rinpoche que era o detentor do Trango. Ele que era o chefe do monastério. E o Khenpo-Karta falava muito dele. Que ele era bonito, ele tinha um bigode assim, porque tibetano não tem barba, então ele tinha bigode, tem um pouco de barba assim, o tibetano ia ficar doido para ver barba e bigode. E ficava que ele era alto e tudo, muito, entendeu? Muito. Ele era amigo de quem, gente? O Tralha Rinpoche, ele era amigo de um outro lama famoso que eu esqueci aqui agora. Que ele falava que eles iam morrer junto, uma coisa assim. E ele morreu, o Khenpo-Karta fugiu do Tibete na época fugiu do campo, ele fugiu lá do leste do Tibete, foi para o centro do Tibete, para Tsupo, o monastério do Karmapa, e depois de lá, eles fugiram, uma turma com Trango Rinpoche, todo mundo, fugiu, que veio dessa leva. Eles encontraram todo mundo no centro do Tibete, se encontraram com o Digo Chense também estava lá, né, no centro do Tibete, Tsupo, o irmão do Digo Chense, Ponlop Rinpoche. Não. Sandinepa Rinpoche, anterior. Era irmão do Digo Chense. Estavam todo mundo lá, né? E o Karmapa mandou eles vir na frente. Aí saiu Trango Rinpoche, que é uns 10, 12 anos mais novo que o Khenpo-Karta, e haviam no monastério de Trango, tem 1, 2, 3, 4 tulcos. Tralha Rinpoche, Trango Rinpoche, Zuri Rinpoche e Lodronima Rinpoche. São 4 tulcos que tem nesse monastério. Aí na fuga, o Lodronima Rinpoche, parece que ele ficou para trás, capturaram ele, e ele parece que não sabe se ele caiu do caminhão dos chineses, se ele tentou pular, eles metralharam ele. Né? Lodronima Rinpoche. Mas aí o Trango Rinpoche, o Zuri Rinpoche e mais o Tralha Rinpoche, que estava com 3 anos, escaparam. E o Khenpo-Karta veio com o Tralha Rinpoche. E cuidava dele, sabe? Apesar de ser um grande tulco, e o Rinpoche tinha maior devoção com ele. Quando ia lá, ficava... E ele era muito simples. E quando ele foi dar ensinamento para a gente lá no retiro, eu lembro que ele foi falar sobre os 3 treinamentos, né, de disciplina, sabedoria e meditação. Uma coisa, aí é uma observação crítica minha, é muito melhor ler os livros do que ouvir ele falando. Porque ele fica, sabe, meu inglês não estava muito bom, né, para ouvir, e é meio que enfadonho para ouvir ele falar.
Não parece que é isso do livro. Quando você pega o livro dele, é outra coisa. Mas porque ele é muito preciso. Ele estudou no Ocidente, né, inglês, então ele é muito preciso naquilo que ele quer. Ele estudou todos os filósofos ocidentais, ele adorava isso. Então, se ele vai falar alguma coisa, pode ter certeza que ele é muito preciso. Ele sabe do que está falando em comparação do budismo com a visão do Ocidente, dos filósofos ocidentais. Sabe? E aí, ele é muito simples com a gente. Aí depois eu comecei a ver quem que ele é. Eu sabia quem ele era. E aí eu comecei a ler, no retiro tinha um retirante que tinha uns transcritos de palestras dele que ele deu na Austrália. Não tinha nem livro dele ainda, não tinha lançado livro nenhum. Né? Então tinha vários transcritos de palestras dele. E eu comecei a ler, eu achei formidável. Viu? Eu achei formidável. Aí ele tinha lá os 4 Dharmas de Gampopa, ele tinha lá um que chamava-se A Influência do Yogacara no Tantra, que virou livro, mas passou a ser chamado a Influência do Yogacara no Mahamudra. Tá? Bem essa coisa que eu falei que você estava lá embaixo, sobre Yogacara, Madhyamaka, essa escola filosófica assim, e a ideia do Mahamudra, o que era. Então ele vai num seminário com isso. Eu achei maravilhoso. Aí eu peguei, copiei tudo, coisa que o americano não gosta de fazer, né? Fazer cópias piratas, mas eu tinha que ler aquilo tudo. Eu tinha que ler aquilo tudo. E eu fiquei fascinado. Eu escrevi para ele prontamente me respondeu, sabe? Mas foi assim, não, pô, eu quero. Aí eu mandei uma carta para ele quando eu voltasse, para ele vir no Brasil. Aí lá pro ido de 2007, alguma coisa assim, 2006, eu voltei no KTD lá nos Estados Unidos, e ele estava lá, ele estava ele foi dar um comentário numa prece do terceiro Karmapa, chamado A Prece de Aspiração do Mahamudra, que é maravilhoso, a coisa mais maravilhosa de profundo, o orçamento todinho do Dharma tendo aquela prece, né? Tem vários, um comentário mais famoso que tem, é um comentário do 8º Cito Rinpoche sobre isso, e tem vários comentários em cima. Ele foi dar esse comentário, e aí depois nós fomos para Carmelim, para o centro de retiro, e ficamos lá, ele almoçando com a gente. Eu tenho uma foto lá quando eu, mas que a Pocata foi nesse dia, né? Mas eu encontrei com ele umas 2, 3 vezes depois. Aí dei uma carta de convite. E aí ele tinha uma profecia sobre ele, não sei de quem que é, e falava que o Tralek Rinpoche que tivesse a orelha furada não ia ser monge, todos eles eram monges, ia ser um yogi. E ele nasceu com a orelha furada, né? Ele nasceu, porque eu estou vendo a minha, ele nasceu com a da direita furada, tem um buraco mesmo. Aí eu estava sentado assim, e o Khenpo-Karthar tinha contado isso pra gente. Eu falei pro Khenpo-Karthar, o Khenpo-Karthar falou assim: sua orelha está furada ainda? É furada ainda? Ele mostrou: está furada aqui ainda, nascença furada. Aí eu brinquei: o meu também aqui, é furado aqui, eu furei, usava brinco. O Khenpo-Karthar falou: você que furou, né? Mas, e quando eu voltei, eu falei assim: eu tenho que trazer o Tralek Rinpoche do Brasil de alguma forma. Aí eu escrevia para ele, era assim, é fácil, ele me deu o e-mail dele, escrevi e me respondia. E aí nós tratamos um ano para ele vir. Aí ele não pôde vir porque mudou o itinerário dele. Tratamos o outro mas ele não pôde vir porque ele ficou doente, teve que adiar a viagem dele. Aí no outro ano, que estava certíssimo para ele vir, aí ele faleceu. Né? Mas, então, para mim especialmente, tendo esse livro dele, e quando eu cheguei no Brasil também tinha esse livro, A Essência do Budismo, tá? Que já esgotou esse livro, não tem mais, talvez você podia procurar, sabe, ele é da Shambhala, de novo, sabe, e publicar e dar uma revisão, porque é um livro, tem, não é? Ele é um livro de cabeceira, ele serve como livro de cabeceira, que ele vai te apresentar de um modo mais fácil, bem tranquilo, todo o Dharma do Buda, a essência do Dharma do Buda, né? E levando para a escola Nimikadyo no final. Ele fala das yogas de Naropa, coisas de Mahamudra e coisas assim. Mas de uma forma muito inteligível para você entender o Dharma, sabe? Maravilhoso. E agora com esse livro Karma, que foi lançado depois que ele morreu, né? Eu nunca teve uma obra que eu saiba tratando especificamente de karma e dando uma explicação
não que fora do âmbito dos debates das chedas, né, dos colégios monásticos, das filosofias, para o entendimento, para que as pessoas no Ocidente possam entender o karma com a visão do Buda. Isso vai estar bem claro no livro, sabe? Quando eu comecei a ver, eu pensei, caramba, esse livro aqui precisa, né, estar em português. Por que essa minha preocupação de ver isso? Eu lembro que antes de 2000, na época de 94, 93, eu lembro que as pessoas que chegavam no budismo, 92, quando aparecia na KTC lá em Vargem Grande, e se foi porque leu alguma literatura budista, a principal que ela tinha lido era do Chogyam Trungpa, era Além do Materialismo Espiritual. Era porque todo mundo que chegava no budismo naquela época, mais ou menos, era o pessoal ligado na psicologia. A maioria das pessoas era nessa área de estudo de mente, psicologia, coisa assim. Então, eles liam aquele livro, ele tinha pouquíssimos livros em português, né? E Dharma. Hoje em dia não, já chega por vários outros. E para mim foi uma surpresa, em 2004 já tinham vários livros traduzidos. Mas eu pensei, mas tem muita... o público brasileiro fala português. A gente pensa, muita gente fala inglês, mas muita gente fala inglês nas grandes cidades. Se não tem cidades pequenas no interior, essa a quantidade de pessoas que falam inglês e que estão interessadas e que, sabe, só não falam inglês, porque não é só a língua do Brasil. Às vezes você chega num centro grande como aqui, no Brasil, no Rio de Janeiro, no São Paulo, e que as pessoas vão ver um Rinpoche, a maioria está tudo entendendo o inglês, mas está numa metrópole, na zona sul do Rio de Janeiro, né? O Rinpoche não está dando ensinamento do São João de Meriti, né? Que é uma coisa a se questionar. Por que não tem um centro de Dharma na Baixada? Por que as coisas... Por que disso? Sabe? Por que não tornar... E qual é a forma mais fácil de tornar acessível? Através da leitura. Colocando os textos em português. E daí escolhendo os textos. E textos que sejam de fácil entendimento. Sabe? Para quem já entende do assunto, procurar como isso pode ser abordado. Então, vários livros. Eu estava até comentando o que o Rafael falou ali embaixo, que ele pegou o livro do Trango Rinpoche sobre meditação. Para quem já conhece, é muito direto, né? Para falar sobre Shiné e Laton direto. Mas quem não está envolvido no ambiente de meditação do Dharma do Buda, sabe? E que acha, meditação é só que você sentar aqui, relaxar e fazer coisas bem leves. A pessoa vai ficar perdida. Então, textos e títulos que possam trazer essa facilidade de entendimento do que o Buda ensinou, e isso também é uma forma de preservar. Eu sigo muito, desde que eu vi a primeira vez, meu Raiz, Cito Rinpoche, eu lembro de em 98, lá ele estava dando um seminário de Mahamudra, alguém perguntou para ele como é que as pessoas podiam fazer lá nos Estados Unidos. Perguntou para ele, o que eles deviam fazer para poder propagar mais o Dharma? Aí ele falou que não acreditava na propagação do Dharma, ele não acreditava nesse sistema de propagar o Dharma, de expandir o Dharma. Ele acreditava na preservação do Dharma, sabe? Manter o Dharma preso. E tanto isso é a fala dele, como também de Khenpo Sunto Gyatso. Já falou algumas vezes assim, de ter manter o Dharma assim, o máximo de clean, limpo possível, sabe? Porque você consegue mantendo, você preserva o Dharma dessa forma. E se você abre um pouquinho exceções com o intuito de propagar o Dharma ou de converter o outro, né, você acaba tendo que fazer concessões em detrimento à doutrina do Buda, para poder encaixar na cabeça sociocultural do momento, do país, do que está vivendo, não é? Então, poder ter textos
que sejam fáceis de entender, mas ainda preservam essa, sabe, essa pureza do Dharma. É difícil de lamas que são tibetanos, que tiveram uma criação de família e tudo com a cara, e expor isso para o ocidental. Né? São poucos. Né? Tem Pompa Rinpoche que agora, né, faz isso também, porque apesar de ter família e tudo, foi mais criado mais depois de certa idade, mais no Ocidente. Né? E aqueles que tiveram facilidade, como Chodjam Trungpa, né? Como Tralek Rinpoche, como o Dzongsa Chensa Rinpoche faz, sabe? Conhecendo bem os dois lados e como aplicar isso. E vários outros não, outros mesmo que estão no Ocidente não mantêm ainda aquela coisa, sabe? Não se envolve muito. Então, e uma das coisas, uns assuntos mais delicados, no sentido de delicado que você pode distorcê-lo ou emendá-lo, sabe? Ou moldá-lo facilmente ao seu bel prazer ou daquilo que você acredita, é o karma. Sabe? Independente se seja a visão hindu, até a visão do Dharma hindu que está no Ocidente é totalmente, praticamente não é o que as pessoas, o que tem lá, como eles pensam sobre o karma. A visão do Buda de karma, então nem se fala, e vocês vão ter essa perspectiva com esse texto, com esse livro. Como ele esclarece muito bem a diferença entre a ideia do karma original, que veio lá dos Upanishads, sabe, dos textos bramânicos, com o que o Buda suscitou, vendo aquilo, e que o Buda, através da realização dele, né, através da entendimento do não eu, a interdependência, sabe, de como funciona a mente, né, de não haver um eu intrínseco, mas haver um fluxo de consciência instante, como que o Buda lidou com o karma? Isso é uma coisa válida, o karma, mas não do jeito como é vista. É uma coisa muito mais profunda e muito mais ampla, sabe? E eu não sei se é um padrão nosso, sabe? Eu acho que nós somos um pouco, quando nós mesmos, um pouco preguiçosos, sabe? Mentalmente falando. A gente quer pegar o bolo pronto, sabe? A gente não quer lá, vou aprender a fazer essa receita, vou ver quantos que paga. Não, a gente quer ir lá na padaria, comprar o bolo pronto e saborear o bolo, sabe? Então, muito mais vezes fácil para a gente simplesmente nos assentarmos em algum tipo de percepção muito superficial em cima de um tema, como karma. E ele é um tema que é fundamental no centro do Buda, porque envolve a coisa do renascimento. Sem o karma, não tem a visão ou teoria, ou seja o que for para chamar, do renascimento. Cai por terra. Sabe? O que em outras religiões, ou crenças que têm o karma, e às vezes não tem, sabe, o renascimento, ou como chama, a reencarnação. Mas para o ensinamento do Buda, isso é fundamental. Então, karma é uma coisa básica. Apesar de que dele não ser algo verdadeiramente existente. Sabe? O karma não é algo mais... Se o karma, eu costumo falar, se o karma fosse uma coisa verdadeiramente existente, intrínseca, se o karma fosse imutável, fosse eterno e manifestasse por si só, não tem como, não interagia com nada. Ele passava a ser uma coisa fatídica, não vou fazer mais nada. Aí fica aquela coisa que nós temos, que você fala, que nossa mente está sempre pendendo ou para um extremo ou para outro extremo. Ou existe ou não existe. Sabe? Ou é livre-arbítrio total, a gente fica confuso, ou é destino. Mas a gente, como eu falei, nós somos meio preguiçosos mentalmente para poder especular mentalmente, sabe? De sentar e ficar examinando isso. O que é destino?
para ser um destino, quando a gente fala destino, estava destinado. Se as coisas são destinadas a ser como são, não tem por que você fazer nada. Para que você vai querer fazer alguma coisa? Se o destino está com a marca em todas as coisas. Para que você vai, sabe, modificar as coisas? As coisas, se forem para ser feitas, você senta lá, tipo assim, como se fosse carro com piloto automático. Senta lá e o carro vai embora. Você não precisa prestar atenção em dirigir e seguir o Waze, fazer nada. O carro vai seguindo o Waze, o carro do futuro, e vai embora. Você aperta o destino e vai embora. Olha, tô com 18 anos. Vou me casar com 30. Vou me divorciar aos 37. Sabe? Já está predestinado. Mesmo que você não queira casar, você vai casar, porque o destino impôs aquilo que você ia casar. É louco, né? Mas a gente pensa dessa forma. Aí você tem um outro extremo, que é total, que é o extremo de livre-arbítrio. Que isso no Senhor do Buda não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a ideia que você pode mudar tudo a seu bel prazer como você quiser. Ah, tipo assim, eu não posso pular de um prédio de 5 andares e voar. Por quê? Porque eu não tenho um livre-arbítrio, eu não vou voar. Eu não tenho essa possibilidade, eu vou pular assim, não. Tipo esse filme maluco de super-herói, sabe? Que o cara chega, imagina, a gente quando a gente sonha muito isso. E você pula, e de repente a vontade, você quer voar. Aí você poderia voar, que nem sonho. Mas não acontece isso. Por quê? Você tem uma base que você não é um pássaro. Você não bate asas. Você tem uma estrutura de óssea humana e tudo que não tem nenhuma dinâmica que você possa flutuar. Por quê? Você trouxe isso. Certo? Então, livre-arbítrio não tem total. Eu tenho sim, eu posso escolher. Eu tenho uma estrada, eu tenho uma bifurcação. Eu posso ir por essa ou por essa daqui. Não, você só pode escolher essas duas. Não pode escolher uma terceira. Porque só tem as duas de condições. Você tem livre-arbítrio dentro de um certo parâmetro. De ter uma bifurcação. Se você tem 2 vias para você ir com o carro. Se você tiver um cruzamento, aí você tem 3. Mas são coisas para estabelecer. Se você não tiver nenhuma bifurcação, você passou, pegou a ponte e acabou. Rio Niterói, só vai voltar depois do pedágio, não tem como. Errou a entrada ali, quando você subir na ponte depois da rodoviária. Se você não descer para a Avenida Brasil, você pegou a ponte mesmo, só vai atravessar a ponte todinha, passar o pedágio, voltar. Não tem como você, sabe? Você não tem livre-arbítrio. Eu vou parar o carro e vou voltar. Sabe? Então, o que a gente não tem em mente, em geral, o que a gente não consegue perceber, a nossa mente sempre está no extremo. A gente não consegue pensar que essas duas coisas são concomitantes, sabe? Você tem uma gama de possibilidades, baseado nas bases, nas causas, naquilo que você tem, e nas condições ao redor, certo? Se você tem que ir de carro para algum lugar e tem uma bifurcação, você vai ter que ir de carro para uma das duas. Mas se você estiver de a pé, você pode subir um morro. Você pode andar no meio do mato. Por quê? A condição que você se encontra é que você não está de carro. Tá? Então, tudo vai gerar isso. Mas a gente só está pensando que a gente quer as coisas ou cai num lado de destino fatídico, ou cai numa exacerbação de que posso ser dono do meu destino. Se você é dono do seu destino, então não é destino. Para começar. E isso, a explicação do karma através da visão do Buda, isso dá uma clareza, sabe? Uma clareza. Que faz? O que o instrumento do Buda faz? O Buda do Buda, ele tira o tapete e tira a bengala, sabe? Você fica se apoiando, que nem o Vitor tá ali, né? Ele tira suas bengalas, entendeu?
em que você pode estar firmemente apoiado de uma coisa e firmemente, não, estou seguro aqui. Isso não é seguro. As coisas não funcionam assim. Tem causas, e não é uma causa, tem causas e tem condições. E isso tudo pode vir um resultado que você não tem nem imaginação. Eu digo imaginação, nós, né? Eu acho que eu posso incluir todos aqui. Quem não quiser ser incluído pode levantar a mão, tá? Mas nós estamos no samsara, confusos, né? Presos pelas nossas emoções, pelas nossas visões errôneas, presos por nossas emoções, pelos nossos desejos, nossas aversões. A gente não tem a menor pista de como lidar com isso. E o que se diz dentro do Dharma, do budismo, é que só um Bodhisattva lá de 10º nível, sabe, 8, 9, 10º nível, é que entende, que vê, sabe, completamente todos os meandros do karma, toda a rede do karma. Até esse nível, nem Bodhisattva, primeiro nível, segundo nível, sabe, não tem completo, tem bastante, mas não tem completo. Só um Bodhisattva, eles chamam de das terras mais altas, é que vai poder realmente saber como funciona. Isso vem através da sabedoria. A gente pode ter, aos poucos, através da prática, do entendimento de quê? De karma, tá? Entendimento do não eu, né? Ou anatma, a não existência intrínseca do indivíduo, do sujeito, do ente, de um ente. E depois isso se estendendo e aumentando para entendimento e isso entendimento, não é realização não, tá? A gente pode entender muito bem, filosoficamente, logicamente, nós não temos eu. Mas nós vamos agir da mesma forma que se eu estivesse lá firme e forte. E desenvolvendo também o entendimento da não eu, dos fenômenos, do outro, sabe? De tudo que existe em volta. E quando você começa a ver isso, e começa a ter essa experiência, você começa a entender mais como funciona o karma. Sabe? Talvez não sejamos ainda hábeis de poder agir com sabedoria e certeza. Assim, olha, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Entendeu? Se hoje eu vou falar assim, eu roubo uma maçã, eu tenho certeza desse karma e como funciona. Ou de qualquer atitude. O que a gente faz na nossa categoria, do nosso estágio, que geralmente no caminho do Bodhisattva fala é o caminho da acumulação, né? Alguns já devem ter bem avançado, até do caminho da junção aqui, mas da acumulação, é que você vai tomando cuidado, você tem as linhas gerais, como o que é aquilo que traz sofrimento, sabe? Aí os textos, assim como textos clássicos, como do Ornamento da Liberação, do Gampopa, e o texto do Patrulho Pontier, né? As palavras do meu professor perfeito, vão te dar assim mais ou menos bases para você se conduzir do que supostamente é positivo, o que supostamente é negativo dentro dessa nossa percepção relativa, desse nosso estado ainda de totalmente dominado por emoções de aversão e de apego. Então você começa tateando por aí. Aí cai muito. Aí o que o Buda fez? Logo no começo, ele implantou a sangha monástica. A primeira coisa que o Buda fez, que vai ser uma coisa retrógrada, votos, o Vinaya, os compromissos de conduta ética. Sabe? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. O que você deve abandonar, o que deve adotar. Sabe? Para começar a ensejar no indivíduo uma base, sabe? De ter ele não ser tão mais vítima dos seus próprios atos. E não ter resultados que vão impedir ele de ter um progresso dentro da liberação espiritual, de atingir a liberação. Então, para lidar com as emoções. Isso depois foi, sabe,
Aí você tem os votos do Hinayana, do caminho, né, do Theravada, que são para homem 260 votos, para mulheres 300 e poucos, né? Aí tem os votos do Mahayana, os votos de Bodhisattva, e depois tem os votos os especiais, os samayas do Vajrayana. Tudo isso para quê? Para que você possa ter uma condição, sem que você ainda tenha adquirido sabedoria, para saber como você vai agir. O dia que você for um grande ser realizado, vai ser que nem Tilopa. Naropa encontrou com o Tilopa. Procurou o Tilopa por um montão de tempo. Tilopa está aqui, não, Tilopa tá aí. Aí chegou lá assim, tô procurando o Tilopa, um grande sábio, um grande mestre. Aí o cara falou assim, sábio, mestre, aqui não tem um Tilopa ali, um mendigo ali, ó. Vai lá. Aí tava Tilopa lá, de tanguinha, né? Como os indianos, os adultos, tudo, sabe? E pagando peixe e comendo peixe vivo, assim, sabe? Aí eu falei assim, o que fala lá no começo do ensinamento do Buda, básico? Parece até a lei de Moisés, não matar. Não é? Não matar. E tava Tilopa lá, um grandíssimo yogi. O Naropa já era um erudito, um pandita de alto nível, e aí todo nas regras, encontra Tilopa comendo peixe lá, matando o meu peixe, entendeu? Assim, que loucura, como é que a pessoa pode estar totalmente ao inverso de tudo que o Buda ensinou? E talvez você não saiba, é pior ainda. Você sabia que o voto primário de não matar, quando o Buda ensinou, é não matar seres humanos? A extensão de não matar outros seres veio com Mahayana. Por isso que quando eu tomo voto no Mahayana no Buda, você toma voto no Buda, não no Buda Shakyamuni, mas no Buda na mente búdica, sabe? E até você se iluminar, não nessa vida. E quando você toma voto no Dharma, no Mahayana, qual que é o voto que tem? Não causar danos a outros seres. Não, voluntariamente, sabe? Como é que não fala? Intencionalmente. Não só a todos eles. Mas o voto do Hinayana, que não tinha a ideia da bodhicitta, o voto era não matar seres humanos. Aí você pega Tilopa lá, que era um grande yoga, já foi monge, estava comendo peixe e outros. E tem essas histórias incríveis desses grandes mestres como Do-Tsen Rinpoche, que era o mestre de Patru Rinpoche, sabe? Que era caçador. Aí você tem Drupa Kunle, que era um Drupa Cádio, que andava só peladão com cachorro, com umas flechas lá, tocando e bebendo o tempo todo, sabe? Mas eram seres que tinham realmente, eles já, sabe, a situação que a gente chama karma, sabe, não mais afetava, porque já tinha realizado praticamente o não-eu dele e dos objetos. O que ele via, acho que é diferente. Ele não estava nem um pouquinho sentido, ele não tinha preço nenhum de ser humilhado, de ser criticado. Não tinha problema nenhum para ele. Mas também, hora nenhuma, ele ficava totalmente mais alegrinho, cheio de si, porque alguém elogiava ele. Sabe? Aquele um dos 8 dharmas mundanos. E, só para fechar, para a gente voltar lá e tomar umas cervejinhas e um ponche, é pensar. Uma ideia que a gente tem, eu já falei isso várias vezes aqui, é pensar a ideia, essa ideia não é deturpada não, eu acho não clara do karma, porque faltou isso, clareza, né? A ideia do karma veio para o Ocidente, eu não sei como chegou no kardecismo, mas veio através das pessoas que tinham contato com o Oriente. Então, basicamente, todas as linhas esotéricas que tem hoje no Ocidente são enraizadas na teosofia, né, da Madame Blavatsky, que foi e teve aquele namoro muito grande com o hinduísmo e com o budismo, e misturou toda a visão que ela tinha de esotérica, sabe? A visão que ela tinha, com alguns preceitos budistas. Então, o que acontece com isso?
e fez aquilo se encaixar de uma certa forma. Coisas que nasceram de bases totalmente diferentes. Sabe? Aí, por exemplo, no hinduísmo, a ideia de Deus. Você tem uma ideia de Deus no Ocidente que é judaico-cristã, certo? Aí se mistura com a ideia de Deus do hinduísmo. Não tem nada a ver com a ideia de Deus judaico-cristã. Sabe? E, pior ainda, vai para o Dharma do Buda, que nem Deus não tem. A ideia de um Deus único. E aí, o que as pessoas fazem? Elas tentam, sabe, encaixar isso, sabe, para aquilo que dá conforto para elas mesmas. É difícil, e não estou dizendo que isso é mal intencionado, não. Eu digo que é difícil para você encontrar outro tipo de pensamento, de visão, filosofia, e você abrir mão daquilo que você foi criado culturalmente, que está mais arraigado em você culturalmente, de hábito, do que de um pensamento lógico, sabe? De você realmente analisar aquilo. Mas uma coisa que tanto te falam, é que você dá um medo, tipo assim, você fica com um padrão na mente, sem nunca ter analisado. E aí é confortável que se pegue essas situações e faça uma coisa. Então, o que acontece? A ideia do karma, mesmo a karma da visão brahmânica, sabe? Com a do Dharma, não é clara no Ocidente. Aí criou-se outra, né? O kardecismo, por exemplo, né? E outras linhas que tem também e desenvolveram sua própria ideia de karma, baseada em alguma coisa, sabe? Mas aí quando a gente fala em karma, não, a perspectiva, nosso modo de lidar e ver, por exemplo, a ideia que se tem em geral é que karma é como se fosse um apêndice que você carrega, sabe? A gente não carrega apêndice não, mas algum animal, sabe? Tipo, algum animal como você carrega um apêndice, sabe? Que você carrega como se... melhor. A gente tem uma ideia que karma fosse uma pochete. Sabe o que é pochete? Aquela bolsinha que se coloca pendurada. Assim. Parece que karma é uma pochete. Você pode descartar o carro, você adquire o carro. Sabe? O karma te persegue, fica ali. Como se fosse uma coisa totalmente que está com você, mas não é você. Sabe? É alguma coisa que te grudou em você ali. E você quer descarpar. Mas não é. Karma é você. Karma não tem uma coisa que seja diferente de você. Você é o quê? Você nada mais é do que o resultado de causas e condições. Não há uma pochete que você carrega. Você é o karma. Você é a pochete. Você não é o Beto Barbosa. É só pra quem sabe, né? O Beto Barbosa, o cantor que ficava só tinha, né, da pochete. Sério que ele tinha pochete? Você não lembra, não? Preta, olha pra mim. Lembra, não? Pô, Beto Barbosa. E aí, a gente carrega sempre essa ideia de que o karma é alguma coisa que está com a gente, mas não somos nós. Inclusive, quando você fala no Tantra, na hora que você fala sobre o surgimento, a criação de um ser, você fala de 3 coisas. A essência masculina, seu pai, a essência feminina, e às vezes chamam de quê? Vento kármico. Né? Propensão kármica, que é aquilo que veio, sabe, de uma vida passada. Aquele fluxo, aquela corrente de impulsos, que não é você mais da vida passada, sabe? Que é essa situação de continuidade. Ou se chama de contínuo mental, ou chama de vento kármico. Os textos mais ocidentais, tradução, chamam de o ser do bardo, mas não é um ser em si, sabe? Como a gente conhece quando está em vida. É esse fluxo de impulso que tem uma causa, que teve causa e condição uma atrás da outra, e que vai como se fosse desenrolando.
E aí foi até uma coisa bacana que o Dalai Lama estava com cientistas, acho que foi ano passado, estava tendo ao vivo isso, no ano passado, retrasado, que ele perguntou para eles, para os cientistas assim, naquele encontro Mind in Life, né? Ele falou assim, se vocês cientistas, se vocês, quando encontra a essência do pai e a essência da mãe, sabe, o espermatozoide encontra o óvulo e fecunda, vocês têm certeza que depois dessa fecundação gera um ser? Você pode afirmar? Ele falou, não. Que dali vai não ser. Sabe? Aí ele falou, então deve ter uma terceira causa que faz com que esse ser venha a se desenvolver, que venha a existir um ser. Não basta ter a fecundação. Aí o Dalai Lama falou, então deve ter uma terceira causa que faz com que o ser venha a existir. O Dalai Lama me explica pra caramba. E essa, para dentro da visão do Tantra, essa terceira coisa nada mais é que o que? Esse chama de vento kármico. Esse vento básico, que é a ignorância, né? De uma vida passada, que impulsiona a base, e ali tem várias causas, as causas que vêm da vida passada, as propensões daquele tipo as propensões mentais, os hábitos, certo? Daquela confusão toda, que vai do surgimento, depende da condição, que aí a condição, o que é? A condição é a essência do pai e a essência da mãe, a princípio, que vai, sabe? E a essência do pai carrega toda o DNA genética do pai, da família do pai, e da mãe também. Senão, a gente seria uma coisa só, como se fosse clones. Aí isso faz condições diferentes. Se você vai ser uma pessoa que vai ter tendência a ter depressão, talvez na sua família tenha isso, a depressão. Se você tem um problema de epilepsia, se tem algum tipo de sabe? Ou se tem se você é uma pessoa de uma família que todo mundo é médium, sabe? Você pode herdar e ser um médium também, começar a ver espírito, sabe? Receber espíritos. Então depende dessas condições e como esse ser vai se desenvolver, aquela base, aquele impulso básico. O que é isso? Mais do que causas e condições. O resultado disso, né? É o pochete. Entendeu? É uma mala, né? Nós nos transformamos numas malas sem alça que eu vou te contar. Né? Se a gente fazer uma autoanálise profunda... Não, isso é outra coisa. Aquilo é prisão. Não, mas pochete é uma coisa que você usa como utilidade. Você bota coisa, você tira coisa, entendeu? Sabe? É você que compra pochete. É você que gosta da pochete. Né? Com essa liberdade. Sabe? Mas você é pochete. Você inclui coisas dentro, você tira as coisas de lá. Entendeu? Você pode ser uma pochete de couro, pode ser uma pochete de lona. Entendeu? E daí, se a gente parar para pensar, gente, nós somos a pochete. Nós somos nada mais do que um monte de causas, com várias condições, e isso não é uma coisa fixa. Isso está acontecendo o tempo todo. Nós já fomos uma pochetinha de 5 anos de idade, bonitinha, todo mundo gostava de apertar. Depois fomos uma pochete adolescente, saco que ninguém aguentava. E assim vai. Não é a mesma pochete. Bebezinho bonitinho. Sabe? Não é alguma coisa que nos transformou. Nós transformamos. Então, nós somos essa interação de todas essas causas e todas as condições da criação cultural, da família. Nascemos no Brasil, né? Alguns nasceram no Rio de Janeiro, nasceram no Mato Grosso, nasceram no Espírito Santo sabe? E por algum tipo de situação que os budistas falam, nós estamos sentados aqui hoje, é por causa de alguma conexão kármica. Mas que conexão kármica é essa? Não é do apêndice, não. Conexão kármica de quê? De tendências, de situações, sabe? Que são similares, que nos trouxeram aqui. Porque nós falamos a mesma língua, porque a gente se entende quando a gente fala, porque
porque a gente tem bases parecidas, ou adquirimos essas bases. Então, para você ter uma ideia mais clara, isso tudo é karma. Sabe? Como se você começar a olhar para você sendo um karma, não sendo uma pochete que você carrega, você não sendo a pochete, aí você começar a ter mais cuidado. Como a gente não tem ainda essa sabedoria para saber como fazer as coisas de uma forma totalmente isenta de apego e aversão, a gente precisa de linhas guias, de diretrizes, de mestre que vai dizer assim, olha, você é uma criancinha, entendeu? Você é criança, tá? Você não vai mais, você não vai beber, você não vai matar, você não vai casar, você não vai fazer isso, você tem que fazer isso, entendeu? Você não pode roubar, você não pode mentir. A gente bota na linha. Você não sabe como se conduzir para progredir no caminho de liberação. Tem que ter alguém que já esteja lá na frente que vai falar assim, sabe quando você fica enganando criança, falando criança, não vai ali não, hein? Porque a criança vai ficar puta da vida, sabe que não tem nada lá. Mas você fez aqui por bem, você trata como uma criança que não fosse besta. Aí, às vezes também você poxa, eu tenho que tratar meu filho assim, eu poderia ser mais claro com ele, falar assim, falar todas as verdades da vida para ele, não mentir para os meus filhos. Mas eles iam conseguir, sabe? Lidar com isso, absorver isso. Então, é mais ou menos isso, tá? Dentro do texto, ele vai esmiuçando isso, a coisa que as pessoas, eu acho interessante no Brasil, tá vindo muito no Brasil, não sei porquê, no começo nos Estados Unidos, as traduções, que os primeiros tradutores buscavam, mais antigos, buscavam muitos textos da livraria tibetana, dos Gelúpado, né? Então era texto só Madhyamaka, só do Caminho do Meio, Nagarjuna, John Ropes, vários tradutores traduziam só textos assim. E agora surgiram, né, outros. E no Brasil, já há muito tempo, já implantou a ideia de Alaya Vidyana, sabe? Da oitava consciência. Mas é uma particularidade de um pensamento de uma escola filosófica budista. E outra não tem, sabe? E aí é que a ideia de como o karma, como você vai de uma vida para outra, todas essas propensões e toda essa dependência vai de uma vida para outra, é baseada nessa ideia de 8 consciências. E aí o Tralek Rinpoche vai lidar com isso de uma forma, não é muito fácil não, mas palpável. Somente você tem que entender mais ou menos das 8 consciências antes, mas já dá um vislumbre, tá? E você vê isso, mas eu acho uma grande, eu fico tão feliz por isso, ter acontecido esse livro, né? Através do Vitor tá sempre aí fazendo esse trabalho, sabe? Eu acho que a gente devia agradecer isso, por dar acesso a tudo isso, a todo mundo que gosta de dar, a vida que quer ter, e assim, eu posso ler em inglês. Mas às vezes, esse livro, por exemplo, do carro, você vai ler em inglês, te dá uma, sabe? Precisou de fazer quase umas partes de interpretação daquilo que estava dizendo, para poder a gente entender o que estava falando, sabe? Facilita muito. Então esse trabalho é um trabalho merecedor de elogios, né? De ser visto e ser ajudado e poder propagar isso para frente. Tá ok? Isso sendo só uma conversa, e como teve refúgio antes, a gente faz dedicação do mérito agora, para que de alguma forma tudo isso, esse livro especialmente, esse texto, possa beneficiar incontáveis seres a ter mais liberação. Ok? Oi, sonam de tamche zipamni.